Meus pais sempre disseram que queriam me proteger, mas, na verdade, queriam controlar cada passo que eu dava. Eles sonhavam que eu seguisse a carreira de advogado, assim como eles, e assumisse o escritório da família. Mas eu tinha outros planos, e coragem suficiente para seguir o meu próprio caminho. Anos depois, já formada em arquitetura e com meu escritório consolidado, recebi uma ligação no meio da madrugada. O prédio onde eu trabalhava estava pegando fogo. A voz do meu pai soava quase, satisfeita, como se finalmente tivesse a prova de que eu não conseguiria sozinha. O que eles não imaginavam é que eu guardava um segredo capaz de virar o jogo completamente, e, quando revelei, vi o choque nos olhos deles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sabia que meus pais me amavam, mas o jeito deles de demonstrar esse amor sempre foi sufocante. Eles eram advogados renomados na cidade, donos de um escritório próspero, respeitados e temidos ao mesmo tempo. Cresci ouvindo que o meu futuro estava traçado: cursar direito, trabalhar ao lado deles e, eventualmente, herdar o negócio. Não havia espaço para outras possibilidades. Eu até entendia a preocupação. O mundo lá fora era incerto, e para eles, a carreira jurídica significava segurança, estabilidade e status. Mas, para mim, significava prisão. Desde a adolescência, minha paixão por arquitetura me consumia. Passava horas desenhando plantas, imaginando fachadas, criando espaços que existiam apenas no papel, e na minha cabeça. Cada vez que tentava falar sobre isso, minha mãe sorria de forma indulgente e dizia: é só uma fase. Você vai ver como o direito é fascinante quando começar a estudar. Meu pai, mais direto, afirmava: você é inteligente demais para desperdiçar com sonhos impossíveis. Quando completei 20 anos, minha vida estava dividida entre a faculdade que eles escolheram e pequenos trabalhos para sustentar meus próprios projetos escondidos. Eu já sabia, se não tomasse uma decisão drástica, passaria a vida inteira seguindo os planos que eles haviam feito para mim. Foi assim que, numa manhã silenciosa, depois de uma briga amarga sobre meu futuro, aluguei um pequeno apartamento. O lugar era modesto, mas cada centímetro respirava liberdade. Com o salário que ganhava no emprego administrativo e alguns trabalhos de design que conseguia por fora, pagava o aluguel e me mantinha, com dificuldade, mas sem depender deles. O afastamento foi inevitável. Mantivemos contato, mas sempre de forma superficial. A cada ligação, o assunto era o mesmo: que eu voltasse para casa, abandonasse essas ideias e assumisse meu lugar no escritório. Não importava se eu estava bem, se tinha novos clientes ou se avançava na minha carreira, para eles, meu sucesso só seria válido se seguisse o caminho que tinham escolhido. Anos se passaram. Trabalhei duro, me formei em arquitetura, contra todas as expectativas deles, e abri meu próprio escritório. Não era grande, mas ficava em um prédio comercial bem localizado, e aos poucos, comecei a ganhar reconhecimento. Chegaram clientes importantes, contratos maiores, e minha vida financeira, antes apertada, passou a ser confortável. Mas para meus pais, isso não significava nada. Eles continuavam agindo como se, a qualquer momento, eu fosse cair na real e voltar ao que consideravam seguro. Até que, numa madrugada silenciosa, meu telefone tocou. Eram 3 da manhã. O nome do meu pai aparecia na tela. Atendi, assustada, e a voz dele soou quase satisfeita. O prédio onde você trabalha está pegando fogo, disse, com uma calma estranha. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com notificações de notícias. Vídeos e fotos mostravam chamas engolindo parte da fachada. Ele completou: agora, você vai ter que vir trabalhar conosco. Acabou a brincadeira. Mal sabia ele que a história era muito diferente. A ligação do meu pai ainda ecoava na minha mente quando desliguei. Eu estava em choque, mas não pelo incêndio em si, que sim pela forma como ele disse aquilo, como se estivesse diante de uma vitória pessoal. Havia algo na entonação dele, quase um alívio, como se o fogo fosse a prova que ele precisava para finalmente me trazer de volta para casa. Levantei apressada, peguei minha bolsa e corri para o prédio.
As ruas ainda estavam úmidas pela garoa da madrugada, e o som distante das sirenes se misturava ao rugido abafado das chamas. Quando virei a esquina, vi o prédio cercado por viaturas do Corpo de Bombeiros e da polícia. Uma multidão se aglomerava, com celulares erguidos, registrando tudo. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Sabia que não havia nada de explosivo ou inflamável no meu escritório, então o perigo real para mim era mínimo. Ainda assim, ver a fachada chamuscada e parte das janelas do terceiro andar quebradas foi um soco no estômago. A fumaça subia lenta, e as mangueiras jorravam água como rios furiosos. Reconheci alguns vizinhos comerciais e clientes que passavam pelo local. Todos pareciam preocupados, menos meus pais, que estavam ali, de braços cruzados, me observando. Minha mãe veio até mim, e em vez de me abraçar ou perguntar se eu estava bem, disse com aquela voz doce e calculada: "Eu sinto muito, filha, mas agora você entende, não é? Chega de se arriscar. Volte para casa, comece no escritório e recomece sua vida de forma sensata." Meu pai assentiu, como se aquilo fosse o mais lógico a se fazer. Mas enquanto eles falavam, eu observava detalhes. Os bombeiros focavam em uma área específica do segundo andar, não no meu, que ficava no quarto. Algumas janelas estavam intactas, inclusive as minhas. E mais, eu sabia de algo que meus pais não tinham ideia. Meses antes, quando o meu escritório passou a dar lucro consistente, eu decidi fazer um investimento ousado, comprei todo o prédio. Não apenas a sala onde eu trabalhava, mas todos os andares. Fiz isso de forma discreta, usando uma empresa no meu nome como intermediária, justamente para evitar que meus pais descobrissem e transformassem o assunto em mais uma discussão. Enquanto eles me encaravam, esperando que eu cedessem, meu celular apitou. Era uma mensagem do síndico, que, no caso, também era meu funcionário, já que o prédio me pertencia. Fogo contido, danos mínimos. Parece incêndio provocado no segundo andar. Polícia já investiga. Meu sangue gelou. Incêndio provocado? Aquilo poderia ser obra de alguém querendo prejudicar um inquilino, ou até um crime contra mim. Mas naquele momento, percebi que era melhor não mostrar qualquer reação. Deixei que meus pais continuassem acreditando na versão que lhes convinha. "Eu ainda não sei o que vou fazer, mãe", respondi, com calma. "Mas não é hora para decisões. Preciso ver o que realmente aconteceu." "Não tem nada para ver, filha", retrucou meu pai. "Você perdeu tudo. Isso é um sinal." Eles não faziam ideia de que nada no meu andar havia sido destruído. Pelo contrário, minha sala estava intacta, e os equipamentos protegidos. Um policial se aproximou para colher meu depoimento, e meus pais se afastaram, impacientes. Enquanto respondia às perguntas, percebi um homem parado na calçada oposta, observando a cena. Alto, de capuz e mãos nos bolsos, ele não parecia parte da multidão curiosa. Quando nossos olhares se cruzaram, ele se virou rapidamente e desapareceu na esquina. Senti um frio na espinha. Algo me dizia que aquele incêndio não era apenas um acidente e que, de alguma forma, eu estava no centro da história. Mas revelar isso aos meus pais agora só lhes daria mais munição para tentar me controlar. Quando os bombeiros liberaram parte do prédio, subi acompanhada de um oficial para avaliar os danos. No corredor do quarto andar, o cheiro de fumaça era forte, mas não havia sinais de fogo. A porta do meu escritório estava intacta. Entrei, liguei as luzes e tudo estava como deixei: plantas espalhadas pela mesa, maquetes, computador, nada tocado. Naquele instante, senti duas certezas. Primeiro, eu não havia perdido nada. Segundo, alguém queria que eu acreditasse que tinha perdido. Saí de lá com uma expressão neutra e voltei para a rua, onde meus pais me esperavam. Meu pai abriu a boca para falar, mas eu apenas disse: "Vamos conversar depois. Preciso descansar." Eles não sabiam, mas a história estava apenas começando. No dia seguinte, acordei cedo, apesar de ter dormido pouco. A cena da madrugada anterior não saía da minha cabeça: as chamas, o olhar quase satisfeito dos meus pais, e principalmente o homem de capuz que desapareceu na esquina.
Antes mesmo do café, recebi uma ligação do investigador responsável pelo caso. Ele queria que eu fosse à delegacia para prestar mais detalhes, já que o laudo preliminar apontava indícios claros de incêndio criminoso. Isso confirmava o que o síndico já havia dito. Peguei minha pasta com documentos, respirei fundo e fui. Na delegacia, o investigador, um homem sério chamado Vieira, foi direto: "A senhora tem algum inimigo? Algum cliente insatisfeito? Ou alguém que poderia se beneficiar se o seu negócio fosse prejudicado?" Pensei por um momento. No mundo dos negócios, sempre existem conflitos, mas ninguém que eu considerasse capaz de algo tão extremo. Até que uma ideia incômoda me atravessou. Respirei fundo. Meus pais, comecei, mas logo me corrigi que não. Eles não fariam isso. Mas, não ficariam tristes se eu tivesse que desistir do meu escritório. O investigador anotou algo, sem emitir julgamento. Depois, me mostrou imagens das câmeras de segurança da rua. E lá estava ele, o homem de capuz, parado por quase 10 minutos em frente ao prédio antes do incêndio começar. Em seguida, caminhando calmamente até um carro preto estacionado a poucos metros. As placas estavam cobertas com fita adesiva. "Vamos tentar identificar", disse Vieira. "Mas a senhora precisa tomar cuidado. Quem fez isso provavelmente queria mandar um recado." Saí de lá com um peso no peito. Meu instinto dizia que aquilo não era obra de um estranho qualquer. Mas sem provas, tudo seria apenas paranoia. Passei o resto do dia no prédio, conversando com inquilinos. Uma loja no segundo andar havia sido a mais atingida. O dono, um homem chamado Dário, me disse que tinha recebido ameaças nos últimos meses por causa de dívidas antigas. Mas havia algo no jeito dele, nervoso demais, que não me convenceu. No fim da tarde, meus pais apareceram no meu apartamento. Entraram sem serem convidados, um hábito antigo que eu nunca consegui fazer com que abandonassem. Minha mãe trouxe comida, como se isso fosse resolver tudo. Meu pai, sempre pragmático, foi direto: "Filha, não podemos perder mais tempo. Esse incêndio é um aviso de que o mundo lá fora é perigoso. Você pode até ter se virado até agora, mas a sorte acabou." "Sorte?" repeti, sentindo o sangue ferver. "Você acha que o que eu construí foi sorte? Acho que você teve coragem, mas não o suficiente para encarar o que vem agora." Ele cruzou os braços. "No nosso escritório, você teria proteção. Aqui, está sozinha." Respirei fundo, controlando a vontade de contar tudo. Não era o momento. Em vez disso, apenas disse: "Eu não estou sozinha. E não vou tomar decisões baseadas no medo." A tensão aumentou, e eles foram embora irritados. Assim que fecharam a porta, recebi uma mensagem do síndico: "Precisamos conversar." Achei algo no estacionamento. Corri até lá. Ele me mostrou uma pequena caixa de fósforos, caída ao lado de uma pilha de entulho, com o nome de um bar impresso na capa. Disse que não era dali e que poderia ter sido deixada na noite do incêndio. Peguei a caixa e, em vez de ir para casa, segui direto para o endereço do bar. Era um lugar simples, meio escuro, no subúrbio. Pedi uma bebida e comecei a observar. Depois de alguns minutos, vi alguém que me fez prender a respiração: o homem de capuz, agora sem o capuz, rindo e bebendo com 2 outros homens. Ele não me viu. Levantei e saí rápido, mas não antes de memorizar o rosto e a tatuagem no pescoço, com um desenho de balança, como as usadas na justiça. Um símbolo que, ironicamente, também aparecia no logotipo do escritório dos meus pais. Aquilo podia ser coincidência, mas eu já não acreditava em coincidências. Passei a noite em claro, com a imagem daquele homem tatuado na mente. Por mais que tudo apontasse para um elo com o escritório dos meus pais, algo não se encaixava. Talvez eu estivesse deixando minha mágoa influenciar demais minhas conclusões. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do investigador Vieira. Ele tinha novidades. O homem de capuz havia sido identificado como Rogério Tavares, um criminoso com ficha extensa, especializado em extorsão e cobranças ilegais. Mais importante ainda, não havia qualquer vínculo dele com meus pais.
Na verdade, as investigações indicavam que ele trabalhava para um grupo que vinha pressionando Dario, o dono da loja do segundo andar. A revelação caiu como um balde de água fria. Parte de mim se sentia aliviada, meus pais não estavam envolvidos. Outra parte se sentia culpada por ter cogitado algo tão grave. Respirei fundo e percebi que, mesmo que eles não tivessem causado o incêndio, a verdade era que continuavam tentando controlar minha vida. Resolvi visitá-los naquela tarde. Quando cheguei, estavam na sala, como sempre, cercados por pilhas de documentos e pastas de processos. Meu pai ergueu os olhos e falou com um tom quase irônico: "Veio pedir uma vaga no escritório?" "Não." Puxei uma cadeira e me sentei. "Vim contar algo que vocês precisam saber." Minha mãe franziu o senho, enquanto meu pai encostava na poltrona, claramente esperando um discurso que confirmasse suas certezas. Mas, dessa vez, não era isso que ele ia ouvir. O incêndio não destruiu meu escritório. Aliás, não destruiu nada meu. Porque todo o prédio onde meu escritório fica é meu. Eu comprei há meses. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Minha mãe piscou algumas vezes, como se tentasse processar a informação. Meu pai soltou uma risada curta, de incredulidade. "Você comprou o prédio inteiro?" "Sim." Mantive o olhar firme. "Com o dinheiro que ganhei trabalhando com os meus clientes, sem depender de vocês. Fiz o negócio de forma discreta porque sabia que, se vocês descobrissem, tentariam me convencer a transformar tudo em algo ligado ao escritório de vocês." Minha mãe levou a mão à boca, surpresa. "Mas, isso significa que você não estava passando aperto?" "Nunca disse que estava." Suspirei. "Só nunca quis que a relação entre nós fosse sobre dinheiro ou sobre quem é mais bem-sucedido." Meu pai se levantou, caminhando até a janela. Ele parecia desconfortável, como se a imagem que tinha de mim estivesse se despedaçando. "Então, todo esse tempo, você estava vencendo?" Perguntou, quase num sussurro. "Eu não vejo como vencer ou perder. Eu vejo como construir a vida que eu queria." O clima ficou pesado. Eu sabia que eles estavam processando mais do que apenas a notícia da compra, estavam percebendo que, apesar de todas as tentativas de me moldar, eu havia encontrado meu próprio caminho. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio. "Eu não sei o que dizer. Sempre achei que estava te protegendo." "Eu sei." Falei com sinceridade. "Mas proteção demais sufoca." E eu precisava respirar. Eles não responderam. Apenas me olharam, como se estivessem conhecendo uma versão minha que nunca tinham imaginado existir. Naquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem de Vieira: "Pegamos o suspeito." Ele confessou: "Incêndio foi recado para o inquilino Dario, por dívida. Você não era o alvo." Olhei para meus pais e, por um instante, senti vontade de compartilhar o alívio. Mas algo me disse para guardar essa parte para mais tarde. Antes, precisava deixar claro que minha independência não estava em discussão. Agora que vocês sabem da verdade, espero que entendam que não vou largar o que construí. Me levantei, pronta para ir embora. Vocês podem até não concordar com minhas escolhas, mas elas são minhas. Quando saí, percebi que algo tinha mudado. Pela primeira vez, meus pais não tinham argumentos prontos. Ficaram em silêncio, e naquele silêncio havia mais impacto do que qualquer discussão que já tivemos. Ainda assim, eu sabia que essa história não tinha terminado. O incêndio podia ter sido coincidência, mas suas consequências estavam apenas começando a se desenrolar. Nos dias seguintes, a notícia sobre o incêndio e a prisão de Rogério Tavares se espalhou pela cidade. Como proprietária do prédio, precisei lidar com entrevistas à imprensa local, reuniões com seguradoras e conversas com os inquilinos sobre reparos e medidas de segurança. Era exaustivo, mas também revelador. Eu estava diante de um momento que mostrava a todos, inclusive a mim mesma, a força que tinha construído ao longo dos anos. Durante uma das reuniões com o Corpo de Bombeiros e a seguradora, descobrimos que o dano no segundo andar não comprometia a estrutura geral do prédio. Com alguns reparos, tudo voltaria ao normal.
Isso aliviou os inquilinos e também reforçou a minha posição como uma proprietária presente, que sabia administrar crises. Foi nesse contexto que meus pais me ligaram, pedindo para conversar novamente. A princípio, achei que seria mais uma tentativa de convencimento, mas havia algo diferente na voz da minha mãe, uma mistura de hesitação e urgência. Aceitei encontrá-los no apartamento deles. Quando cheguei, estavam à mesa da sala de jantar, sem a habitual pilha de processos e sem aquele ar de autoridade absoluta. Meu pai foi o primeiro a falar: "Nós precisamos admitir que subestimamos você." Fiquei em silêncio, deixando que continuasse. "Sempre pensamos que, sem nossa supervisão, você iria se perder." Mas, ele respirou fundo, e ver como você lidou com tudo isso, me fez repensar. Minha mãe assentiu, visivelmente emocionada. "Eu sei que sempre insisti demais para você seguir nossos passos. Mas, acho que confundimos proteção com controle." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu não esperava uma admissão tão direta, muito menos vinda deles. Mas, antes que pudesse responder, meu pai completou: "Ainda assim, queremos propor algo. Não é para você trabalhar conosco, mas para unirmos forças em um projeto." Franzi o senho. "Que tipo de projeto?" "Uma parceria", lhe explicou. "Nosso escritório muitas vezes cuida de clientes que precisam reestruturar imóveis, abrir novas sedes, lidar com questões de licenciamento. Você poderia ser a arquiteta e responsável por toda a parte de planejamento e execução." A proposta era tentadora, mas também carregada de significado. Aceitar poderia ser visto como uma aproximação, mas também corria o risco de reabrir a porta para interferências. Recusei-me decidir na hora. "Vou pensar", respondi. "Mas, antes de qualquer coisa, quero que entendam, meu trabalho e minha vida continuam sendo meus." Eles concordaram, e senti que, dessa vez, não havia ironia nem resistência. Era como se realmente começassem a me enxergar de outra forma. No entanto, enquanto uma parte da minha vida parecia finalmente se alinhar, outra seguia inquieta. Dário, o inquilino do segundo andar, havia desaparecido desde o incêndio. Não atendia telefonemas, não respondia mensagens. E a investigação indicava que ele estava ligado diretamente à dívida que motivou o ataque. Alguns dias depois, recebi uma notificação judicial: Dário havia rompido o contrato de aluguel sem aviso prévio, abandonando o espaço. A loja estava trancada, mas deixada às pressas, com mercadorias e equipamentos no interior. A polícia pediu-me autorização para vistoriar o local, e eu aceitei. A vistoria revelou algo inesperado: documentos falsificados, registros de transações suspeitas e até um caderno com nomes e valores de uma provável lista de credores e devedores. Tudo isso agora faria parte do inquérito contra Rogério e seus comparsas. Enquanto fechávamos a loja para lacrar o espaço, percebi que o incêndio, apesar de não ter sido direcionado a mim, havia me colocado no centro de uma rede de relações perigosas que eu jamais imaginara. A propriedade do prédio não era apenas um investimento, era também uma responsabilidade imensa, que agora vinha acompanhada de riscos reais. À noite, refleti sobre tudo, meus pais começando a enxergar meu valor, a proposta de parceria, a investigação criminal em andamento e o peso de ser dona de um prédio que chamava atenção por diferentes razões. Era como se minha vida tivesse mudado de ritmo, e eu precisava decidir como queria conduzir os próximos passos. Na manhã seguinte, recebi outra ligação do investigador Vieira. Ele queria se encontrar comigo pessoalmente para compartilhar informações confidenciais que poderiam mudar minha forma de ver todo o caso. Eu não fazia ideia do que estava prestes a ouvir. Encontrei o investigador Vieira em um café discreto no centro. Ele chegou pontual, com uma pasta embaixo do braço e um semblante sério. Depois de pedir um café preto, foi direto ao ponto. "Temos o depoimento completo de Rogério Tavares." Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Ele confirmou que o incêndio foi encomendado para prejudicar o inquilino do segundo andar, Dário, devido a uma dívida com agiotas. Mas o que talvez você não saiba é que Dário usava a sua propriedade para armazenar mercadorias de procedência duvidosa. Minha expressão endureceu. "Você está dizendo que ele estava usando o prédio para atividades ilegais?" "Exatamente." Vieira assentiu.
E isso significa que, indiretamente, o prédio poderia ter sido alvo de mais ataques no futuro. Felizmente, a ação rápida dos bombeiros e a investigação impediram que isso fosse além. Ele me entregou cópias de documentos e fotos encontradas no local. Ao folheá-las, vi que o espaço de Dario estava repleto de caixas lacradas e notas adulteradas. Eu sabia que ser proprietária exigia responsabilidade, mas não imaginava que estaria lidando com algo desse nível. O que vai acontecer com ele? Perguntei. Está foragido, mas já temos mandado de prisão. Vieira fez uma pausa. No entanto, é importante que você saiba, apesar do incêndio não ter sido direcionado a você, sua visibilidade aumentou muito desde o caso. Isso pode atrair pessoas que queiram se aproveitar da sua imagem ou do seu patrimônio. Saí do café com a mente fervendo. Eu havia lutado tanto para conquistar minha independência e agora via, com clareza, que precisava proteger não só minha carreira, mas também os bens que conquistei. Nos dias seguintes, contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras de alta resolução em todos os andares e reforçar as entradas. Também iniciei um processo rigoroso de avaliação para futuros inquilinos. Eu queria ter certeza de que nada parecido se repetiria. Foi nesse período que meus pais me ligaram novamente, pedindo para jantar comigo. Aceitei, mas já preparada para qualquer conversa. Quando cheguei ao restaurante, eles estavam mais serenos do que eu lembrava. Queríamos pedir desculpas. Minha mãe falou primeiro, a voz embargada. Por todos esses anos, achamos que sabíamos o que era melhor para você. Não enxergamos que, no fundo, você já sabia o caminho. Meu pai, que raramente admitia erros, completou: o incêndio, de certa forma, abriu nossos olhos. Você não é a filha rebelde que imaginávamos. É uma mulher capaz, que construiu algo grande. Senti um nó na garganta. Não era comum ouvir aquilo deles. Eu só queria que entendessem que minhas escolhas não foram contra vocês. Foram a favor de mim mesma. Jantamos sem discussões, algo raro. Conversamos sobre coisas simples, rimos de histórias antigas e, pela primeira vez, senti que havia espaço para uma relação mais saudável. Ao final da noite, meu pai fez algo que me surpreendeu: quanto àquela parceria que sugerimos, não é mais uma tentativa de te trazer para o nosso lado. É porque acreditamos que você pode elevar nossos projetos. Mas, se preferir, podemos apenas torcer por você à distância. Sorri. Eu vou pensar. Mas já fico feliz em saber que, finalmente, vocês respeitam minhas decisões. Nos meses seguintes, o prédio foi totalmente restaurado. A história do incêndio virou assunto encerrado, mas as mudanças que trouxe para minha vida ficaram. Meus pais mantiveram a postura de apoio, sem imposições. O escritório de arquitetura continuou crescendo, e novos clientes chegaram, muitos impressionados pela forma como enfrentei a crise. Eu sabia que desafios viriam, sempre vêm. Mas agora tinha algo que antes parecia impossível: a certeza de que podia contar com meus pais como aliados, e não como barreiras. No fim, o incêndio não destruiu nada. Pelo contrário, iluminou o que realmente importava: minha autonomia, minha força e a capacidade de seguir meu caminho, mesmo quando todos achavam que eu deveria seguir outro. Se você acompanhou essa história até o final, já viu que coragem e determinação podem mudar completamente o rumo da vida de alguém. Agora eu quero saber a sua opinião: no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria seguido seu próprio sonho, mesmo com toda a pressão da família, ou teria cedido e seguido o caminho que eles queriam? Comenta aqui embaixo qual seria a sua escolha e aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo, e assim eu posso passar no seu comentário e deixar um coração. E não se esqueça, se essa história te inspirou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Compartilhe também com amigos e familiares, tenho certeza de que alguém vai se identificar e refletir sobre a importância de lutar pelo que realmente quer. O seu apoio é o que mantém esse trabalho vivo e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos que tocam o coração. Então, vamos juntos nessa jornada.